A palestra foi realizada no auditório Dona Etelvina, na Unicesumar. O senador levantou questões como a necessidade de tornar a corrupção e o desvio de verbas públicas crimes hediondos. Álvaro Dias também repudiou a negociação de cargos públicos em favor de benefícios políticos. No evento, o senador respondeu perguntas feitas pelos acadêmicos de direito. O senhor é a favor da redução até extinção de cargos comissionados no Poder Legislativo e nos cargos políticos do Poder Executivo? E se o senhor vê com otimismo uma aprovação pelo Poder Legislativo quanto a essa redução ou extinção via emenda constitucional ou lei mesmo? Sou favorável à redução. Eu acho que há necessidade de cargos comissionados, mas com um número limitado. Aqueles que são chamados de cargo de confiança, e tem que ter a estrita confiança. Então, nomeação. E os demais, sou favorável à qualificação técnica e profissional da administração pública, para se tornar mais competente. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio da TV Unicesumar o senador Álvaro Dias. Boa tarde, senador. Oi, boa tarde, um prazer estar aqui depois de uma palestra interessante aí com os estudantes de Direito, né, que fizeram perguntas inteligentes, demonstrando politização, conscientização cívica, mesmo no momento que o Brasil vive, que é de clamor popular, de uma certa revolta, que promoveu essa grande mobilização popular de rua nos últimos dias. E, senador, nessa palestra o senhor mencionou que vai ser o relator do Plano Nacional de Educação. Qual a importância desse plano? O plano é importante porque para vários anos, não é? Eu não conheço ainda o texto que foi aprovado pela Câmara. Nos próximos dias, assim que o Senado retomar as atividades em agosto, eu vou ter a oportunidade de conhecer a proposta. Vamos ouvir educadores, né, para tentar melhorar. Eu tenho recebido alguns apelos já das APAES para mexer no texto. Vamos estudar. Ontem mesmo aqui em Maringá recebi um documento da APAE local. Vamos estudar e verificar o que podemos fazer para melhorar o texto, né? Inclusive tivemos uma batalha agora no começo de julho, porque queriam votar sem passar pela Comissão de Educação, sem essa análise prévia, votar rapidamente como forma de oferecer resposta às reivindicações do povo na rua, né? E nós impedimos que isso ocorresse, porque é uma matéria importante que não pode ser votada assim às pressas, né? Temos que ouvir os educadores, principalmente os educadores, quem sabe fazer uma audiência pública lá na Comissão de Educação, para tentar recolher sugestões e melhorar a proposta. Senador, e nessas palestras também que o senhor realizou aqui em Maringá, o senhor defende a redução da maioridade penal para 15 anos. O que isso muda na nossa sociedade? Olha, a criminalidade cresceu demais, né, em todas as faixas etárias, mas cresceu muito na adolescência, até porque marginais perigosos usam menores que assumem crimes que não praticaram. Usam os menores como laranjas, né, uma espécie de para-choque, porque eles não podem ser condenados. Então, a impunidade está estimulando a criminalidade. E os crimes apresentados diante do país, pela TV especialmente, revoltam a população. Hoje, mais de 93% dos brasileiros desejam a redução da maioridade penal. Nós temos exemplos dos outros países, né? Há países em que não há limite, não há idade. Se há crime, tem que haver a condenação, não é? Certamente nós vamos desestimular o crime, vamos reduzir o índice de crime nessa faixa etária. A minha proposta é fixa em 15 anos a maioridade penal, outras 16 anos. Todas as propostas foram apensadas e foi designado um único relator e nós teremos provavelmente no mês de agosto um debate sobre esse assunto. Há alguns que alegam que o Brasil não tem um sistema carcerário adequado para acolher esses menores condenados. Mas isso é responsabilidade do governo. O povo paga imposto para que o governo realize, inclusive ofereça um sistema prisional adequado. Mas, sobretudo, o povo exige uma legislação rigorosa para proteger a sociedade do bem. Agora, senador, falando um pouquinho da CPI,
Nós estamos vivendo uma onda de aberturas de CPIs, inclusive aqui na cidade, a CPI do transporte coletivo. Em agosto vai ser aberta a CPI da Copa do Mundo. O que a gente pode esperar dessa CPI? Bem, primeira constatação, né? Ulisses Guimarães tinha razão quando disse que só o povo na rua mete medo nos políticos, né? Então, essa mobilização popular está mudando o Congresso e até câmaras de vereadores, que tomam iniciativas que antes impediam, né? No Congresso, era impossível conseguir o número de assinaturas para instalar uma CPI. Tivemos tantos escândalos no ano passado e não conseguimos assinaturas para uma CPI sequer, né? Agora já conseguimos para a CPI da Copa. O superfaturamento é visível, é escancarado, que há roubo, que há assalto ao dinheiro público na construção desses estádios e de outras obras, poucas obras, na verdade, porque as obras não saíram do papel, a não ser os estádios de futebol, obras prometidas pelo governo na preparação da Copa do Mundo, muitas delas sequer saíram do papel. Mas em relação aos estádios, há uma indignação, porque a população viu agora, na Copa das Confederações, a beleza desses estádios, né? A suntuosidade, a grandeza desses estádios e, principalmente, a grandeza do superfaturamento, 1,5 bilhão. Eu conversava agora com o professor Wilson Matos, reitor da Unicesumar, e ele me dizia que daria para construir 7 campos iguais a este. Portanto, a Unicesumar acolhe 40 mil alunos, né? De uma forma e de outra, espalhados aí. E daria para construir 7 Unicesumar. Veja quantas casas populares, quantos hospitais, quantos postos de saúde, quantas escolas poderiam ser construídas? Só um estádio, 1,5 bilhão. Mas se nós somarmos todos os estádios, né? E se nós somarmos o gasto do Brasil com essa Copa do Mundo, é maior do que a soma dos gastos com as 3 últimas Copas, do Japão, da Alemanha e da África do Sul. Gastaram menos nas 3 do que o Brasil. A FIFA vai levar 5 bilhões de dólares de lucro. A FIFA chegou no nosso país, alterou a nossa legislação e mandou no nosso governo. Afrontou a nossa soberania e vai levar 5 bilhões de dólares de lucro e vai deixar 10 bilhões de dólares de prejuízo, segundo os cálculos, para o Brasil. Então, esta CPI tem a responsabilidade de investigar quem são os responsáveis pelos desvios, quem levou vantagem com essas obras da Copa. É evidente que nós sempre temos o risco de ver o governo dominando a CPI, impedindo que ela funcione. Mas vamos trabalhar para produzir e apresentar um resultado eficiente. Agora, senador, vamos falar um pouquinho sobre o avanço do nosso estado do Paraná. Saiu essa semana o resultado do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Entre 1991 e 2010, o Brasil cresceu 47,5% e o Paraná 47,7%. O estado cresceu mais. A que se deve esse avanço no Paraná? Eu acho que nós não podemos nos conformar com isso, não. Na média nacional, veja, nós temos o Norte, Nordeste, nós temos estados paupérrimos, né? Então, o Paraná teria que ter uma diferença maior para a média nacional. Então, nós temos ainda regiões pobres no nosso estado que precisam ser melhor trabalhadas. Eu acho que é um avanço, sim, nesses 20 anos. Maringá, principalmente, merece os parabéns, né? A 23ª cidade do Brasil em qualidade de vida, 23º município. Isso é certamente razão de orgulho para os maringaenses, né? Mas eu acho que fundamental é investir em educação para melhorar esses índices. Certamente uma boa escola, uma formação mais adequada melhorará também esses índices. Seguramente é o caminho mais adequado e mais curto para chegar a índices superiores que possam colocar o Brasil aí na condição de país do primeiro mundo. Ok, senador, eu deixo aberto então para o senhor agradecer. Muito obrigado à Unicesumar pela oportunidade que me ofereceu hoje de falar com cerca de 400 estudantes de direito, né, discutir os problemas do país
E agora aqui, me comunicando com a população, eu estou no interior porque o Congresso entrou em recesso dia 17, bastou o povo sair das ruas, o Congresso saiu dos trilhos. Não devia ter recesso, embora 2 semanas, mas nós deveríamos, em respeito à população que está indignada com o que acontece no Brasil, o Congresso não poderia encerrar atividades nessas 2 semanas. Eu aproveitei esse período para percorrer municípios, visitar cidades, conversar com prefeitos, com secretários, com lideranças, com professores, fazer palestras para estudantes, exatamente para sentir o que se passa aqui no interior do Brasil, porque este é o Brasil real. Muito obrigado e um abraço a todos. Nós da TV Unicesumar que agradecemos a sua presença. Muito obrigada. Muito obrigado. E o Notícias do Dia fica por aqui. Nosso próximo encontro é mais tarde, às 6h45 da noite, com mais informações para você. Uma ótima quarta-feira e até lá!